Você já parou para pensar que aquele remédio que você toma tranquilamente quando sente dor pode ser proibido em mais de 30 países? Pois é, hoje eu vou te contar uma história que no mínimo vai te deixar pensativo. E se eu te dissesse que um dos medicamentos mais usados aqui no Brasil, o verdadeiro salvador da pátria para dor de cabeça, febre e até cólica, simplesmente não passa nem perto das farmácias nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e muitos outros países? Estranho, né? Por que será que algo tão comum pra gente é visto como perigoso em tantos outros lugares? Será que estamos correndo algum risco sem saber? Senta aí, porque essa história tem polêmica, estudos científicos contraditórios, reviravoltas históricas e até uma pitada de medo que todo mundo deveria entender antes de engolir um comprimido. Hoje vamos falar sobre a dipirona. Sim, ela mesma. A fiel escudeira de muita gente quando aquela dorzinha chata aparece. Mas será que ela é tão inofensiva assim? Ou será que estamos lidando com uma bomba relógio sem perceber? Antes de mais nada, deixa eu te perguntar, quando foi a última vez que você realmente olhou a bula de um remédio? Não vale dizer que foi para encontrar só os efeitos colaterais. A gente toma tanta coisa no automático que nem para pensar no que está colocando para dentro do corpo. E aí, curioso para saber por que a dipirona foi banida em tantos países? Fica comigo, porque a história vai muito além do que você imagina. Vou te explicar tudo, desde os mitos até os fatos e, claro, como isso impacta a sua saúde e a da sua família. Confia em mim, você não vai querer sair antes de ouvir essa história completa. Agora, antes de entrar de vez na polêmica da dipirona, deixa eu te perguntar, você sabe de onde vem aquela dor de cabeça chata que aparece no pior momento possível? Tipo, no meio de uma reunião, ou quando você só quer descansar? Bom, a verdade é que a dor de cabeça é muito mais complexa do que parece. Não é só a cabeça doendo. É como se o seu corpo estivesse tentando te mandar um recado. Um recado, aliás, que a gente geralmente ignora e só tenta calar com um comprimido. Mas olha só, entender o porquê dela é a chave para resolver o problema de verdade. Primeiro, imagina o seguinte, a dor é como um alarme. Quando algo não está certo no seu corpo, ele dispara esse alerta. Pode ser estresse, desidratação, uma noite mal dormida, ou até mesmo aquela reunião que podia ter sido um e-mail. Tudo isso ativa o seu sistema nervoso, que libera substâncias chamadas prostaglandinas. Já ouviu falar delas? Não? Deixa eu traduzir. São moléculas que funcionam como os mensageiros do caos. Elas avisam os neurônios. Ei, algo está errado aqui. Ativa o sinal de dor. E o engraçado é que muitas vezes a dor de cabeça nem começa na cabeça. É isso mesmo que você ouviu. A origem pode estar nos músculos do pescoço, no sistema digestivo, no ciclo menstrual ou até na falta de um copo de água. Ah, e para quem acha que é só o clima ou a genética, tá aí um mito. Sim, essas coisas influenciam, mas o verdadeiro culpado é o combo de fatores que sobrecarregam o seu corpo. E sabe o que é pior? Quanto mais a gente ignora essas dores ou tenta empurrar com a barriga, maior a chance de elas se tornarem frequentes e ainda mais intensas. Tipo uma bola de neve. Não é assustador pensar que algo tão comum pode virar uma dor crônica? Pois é, e é aí que entram os medicamentos. Mas calma, não vamos resolver tudo de uma vez, porque tem mais coisa para entender. Agora que você sabe que a dor de cabeça é um sinal de alerta, que tal descobrir como esses remédios funcionam dentro do nosso corpo para silenciar esse alarme? Spoiler, nem todo remédio funciona do mesmo jeito, e a diferença pode ser crucial para a sua saúde. Bora entender isso no próximo ponto. Agora que você já sabe que a dor de cabeça é um grito de socorro do seu corpo, vem cá. Como é que os remédios conseguem calar esse grito? Porque, convenhamos, às vezes parece mágica, né? Você toma o comprimido e em poucos minutos, aquela dor insuportável desaparece como se nunca tivesse existido. Mas não é mágica, é ciência. E eu vou te explicar direitinho como isso funciona. Primeiro, precisamos entender que os analgésicos, esses remédios para dor, têm diferentes superpoderes. Mas eles podem ser divididos em dois grandes grupos. O primeiro grupo age diretamente na fonte do problema, as prostaglandinas. Lembra delas? Aqueles mensageiros do caos que avisam o cérebro que tem algo errado? Esses remédios bloqueiam a produção dessas moléculas antes que elas espalhem o alarme. Resultado? A dor nem chega a ser percebida. Entre os campeões desse grupo, temos medicamentos como o ibuprofeno, o famoso AAS, aspirina e os anti-inflamatórios em geral. Além de reduzir a dor, muitos deles ainda combatem a inflamação, o que é ótimo em certos casos. Agora, o segundo grupo tem uma abordagem diferente. Esses remédios não mexem com as prostaglandinas.
Em vez disso, eles cortam a comunicação entre os nervos e o cérebro. Tipo assim, o neurônio pode parar de gritar. E pronto, o cérebro nem fica sabendo que algo está errado. É nesse time que entram medicamentos como o paracetamol, claro, a famosa dipirona. Legal, né? Mas aqui vem a pegadinha. Nenhum desses remédios é perfeito ou funciona do mesmo jeito para todo mundo. E sabe por quê? Porque cada corpo reage de forma única. Às vezes, o que funciona para você não faz nem cócegas em outra pessoa. Tem gente que só melhora com ibuprofeno, enquanto outras juram de pés juntos que só a dipirona resolve. Ah, e tem outro ponto importante, nem toda dor precisa ser calada. Parece contraditório, mas a dor, como já falei, é um sinal. Se você abusa de remédios para mascarar o problema, sem investigar a causa, pode estar deixando algo sério passar despercebido. E aí? Tá vendo como entender como esses remédios funcionam faz toda a diferença? Agora segura aí porque no próximo ponto vamos entrar no que interessa, os cuidados que você precisa ter antes de escolher um analgésico. Porque spoiler, nenhum deles é 100% seguro e cada um tem seus riscos. Bora lá? Beleza, agora você já sabe que os remédios para dor funcionam de formas diferentes e que nem todo mundo reage igual a eles. Mas deixa eu te perguntar, você tem ideia dos riscos que cada um deles traz? Porque olha, acredite em mim, todo medicamento tem suas contraindicações. E se você não souber disso, pode estar jogando com a sua saúde sem nem perceber. Vamos começar com o queridinho de muita gente, o paracetamol. Ele parece super inofensivo, né? Tá lá na prateleira de qualquer farmácia sem frescura. Mas o paracetamol tem um plot twist. Em doses altas, ele pode causar danos graves ao fígado. Grave mesmo, tipo insuficiência hepática. E o pior, isso pode acontecer sem você perceber que está exagerando. Já ouviu falar daquele amigo que toma um para dor de cabeça, outro para febre e mais um, só para garantir? Pois é, perigo na certa. Agora vamos pro time dos anti-inflamatórios, como o ibuprofeno. Esses são ótimos para dores que envolvem inflamação, mas também têm seus poréns. Se você está grávida, especialmente no terceiro trimestre, ou tem histórico de problemas renais, pode ser uma cilada. E olha só, eles também não são indicados para recém-nascidos. Além disso, usar ibuprofeno com frequência pode irritar o estômago e até causar úlceras. Tá achando que é só brincadeira? Nada disso. E o famoso AS, ou aspirina, como você deve conhecer? Ah, ele tem seus superpoderes, como ajudar a prevenir problemas cardiovasculares. Mas atenção, aspirina e dengue, por exemplo, são uma combinação perigosíssima. Isso porque ela pode aumentar o risco de sangramentos. E se você tá grávida ou tem histórico de sangramento fácil, é melhor nem pensar duas vezes. Mas e a dipirona? A nossa estrela polêmica da vez? Bom, ela também não escapa dos cuidados. Apesar de ser eficaz e muito usada, principalmente aqui no Brasil, a dipirona tem seus riscos. O principal deles é a granulocitose, que é uma queda drástica na produção das células de defesa do sangue. Parece assustador, né? Mas calma, a gente já sabe que isso é super raro. Algo como um caso em 1 milhão. Mesmo assim, se você notar sintomas como febre persistente, sangramentos ou lesões na pele, é hora de correr pro médico. E aí vem a regra de ouro, leia a bula. Eu sei, ninguém gosta de ler aquele monte de letras miúdas, mas lá tá tudo o que você precisa saber sobre como usar o remédio de forma segura. E se ainda ficar na dúvida, tem um profissional que é a sua melhor fonte de informação, o farmacêutico. A gente tá aqui para te ajudar, viu? E já que estamos falando de ajuda, no próximo ponto vamos entrar na parte mais polêmica dessa história toda. Por que a dipirona foi banida em tantos países, mas continua sendo um dos remédios mais usados aqui no Brasil? A resposta vai te surpreender. Fica comigo. Agora chegamos ao momento mais esperado, a polêmica da dipirona. Como o remédio que está presente em praticamente toda a casa brasileira foi banido em mais de 30 países. Será que tem algo que a gente está ignorando? Vamos mergulhar nessa história para desvendar o que realmente está por trás dessa questão. Para começar, deixa eu te levar lá para os anos 1920 na Alemanha. Foi lá que a dipirona nasceu, um derivado da aminoperina, que era um medicamento bastante usado na época. Tudo parecia promissor, até que nas décadas de 60 e 70, alguns estudos começaram a levantar uma bandeira vermelha. A dipirona estaria associada a um risco de agranulocitose. Lembra dela?
aquela condição grave em que o corpo para de produzir células de defesa, deixando o sistema imunológico vulnerável. Com base nesses estudos, muitos países decidiram banir a dipirona. Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Japão, todos disseram: melhor prevenir do que remediar. A lógica deles era simples: por que correr um risco, mesmo que pequeno, quando existem outras opções no mercado? Mas aí é que a história dá uma reviravolta. Estudos mais recentes revisaram aqueles dados antigos e encontraram falhas graves nas conclusões. A ciência evoluiu, e os números reais mostraram algo bem diferente. O risco de agranulocitose com a dipirona é extremamente baixo, algo como um caso a cada 1 milhão de pessoas. E para piorar, os tratamentos disponíveis hoje tornam esse efeito colateral mais fácil de ser identificado e tratado. Em resumo, os dados que embasaram o banimento estavam longe de ser definitivos. Enquanto isso, aqui no Brasil, a história seguiu outro rumo. A Anvisa, nossa agência reguladora, reavaliou a segurança da dipirona e concluiu que ela é tão segura quanto outros analgésicos. E tem mais: para muitas pessoas, ela é a única solução eficaz. Quer um exemplo? Quem sofre de cólicas intensas ou febres muito altas muitas vezes encontra na dipirona o alívio que nenhum outro medicamento consegue oferecer. E aí entra uma questão cultural também. Aqui a dipirona é um clássico, quase um remédio da família. Já em países como os Estados Unidos, onde ela nunca foi amplamente utilizada, simplesmente não houve demanda para reavaliar a proibição. Ou seja, a polêmica não é só científica, é histórica, regulatória e até de percepção. Mas calma, isso não quer dizer que você pode tomar dipirona de qualquer jeito, como se fosse água. Os cuidados continuam valendo porque, como qualquer medicamento, ela tem riscos, ainda que pequenos. Por isso, fique sempre atento a sintomas como febre persistente, sangramentos ou manchas na pele. E claro, não esqueça de consultar um médico ou farmacêutico se tiver dúvidas. Agora me diz, essa história te deixou mais tranquilo ou com a pulga atrás da orelha? Porque a gente tá falando de um dos remédios mais usados no Brasil, mas que ainda carrega um rótulo de polêmica. Mas espera aí, não vai embora ainda. Porque no final, eu tenho umas dicas importantes para você nunca errar na hora de escolher ou usar um remédio. Bora lá? Depois de tudo isso, deu para perceber que a dipirona não é nem uma vilã assustadora, nem uma heroína infalível. Ela é um medicamento eficaz, seguro para a maioria das pessoas, mas que, como qualquer remédio, tem suas limitações e cuidados. O segredo é sempre o mesmo: informação. Saber o que você está tomando, entender os riscos e nunca ignorar os sinais que o seu corpo dá. Afinal, a gente só tem uma saúde, e cuidar dela é prioridade, né? Então, antes de sair por aí engolindo comprimidos como se fosse a solução mágica para tudo, que tal seguir essas 3 regrinhas básicas? Primeira, leia a bula. Segunda, consulte um profissional de saúde quando tiver dúvidas. E terceira, nunca se automedique achando que se resolveu da outra vez, vai resolver agora. Cada situação é única. E para você que ficou até aqui, eu tenho um pedido especial. Já que estamos falando sobre entender melhor o que colocamos no nosso corpo, dá uma olhada no meu vídeo, A Verdade Chocante sobre Remédios Genéricos que Ninguém Te Conta. É sério, você vai se surpreender com o que descobri sobre eles. Spoiler, tem coisa lá que pode mudar completamente a forma como você enxerga os genéricos. Ah, e não esquece, se gostou desse conteúdo, compartilha com aquele amigo ou familiar que vive com dúvidas sobre remédios. Vai que você ajuda alguém a tomar decisões mais informadas, né? E claro, já se inscreve no meu canal Além da Bula. Aqui o papo é direto, fácil de entender e, acima de tudo, feito para você cuidar melhor da sua saúde. Até o próximo vídeo e lembra, a informação é o seu melhor remédio.